Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Pai eterno, Pai querido, estamos aqui, ó Pai, nessa casa, nessa cidade, para estar pregando o Evangelho eterno, sem fermento, ó Pai. Papai amado, lhe pedimos neste momento, venha acampar, venha cobrir essa casa, Pai, o teu sangue, venha derramar cura, libertação, Papai. Venha derramar entendimento, trepidez, autoridade, ó Pai. Pai amado, Pai querido, venha jogar por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Venha jogar por terra, venha retirar, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, toda enfermidade, toda maldição. Venha jogar por terra, Pai. Toma conta dessa família, Pai. Venha resplandecer sobre a vida do Teu filho, que ele venha ser instrumento em Tuas mãos para pregar o Evangelho eterno, Papai. Faça isso. Ó, Papai amado, Pai querido, eu lhe peço neste momento por cada membro do Teu corpo, Pai. Vai ao encontro daqueles que estão fracos, desanimados, Pai. Venha dar força a eles, venha dar ânimo, venha capacitar cada um, Pai. Pai amado, Pai querido, vem também nessa manhã, Papai, usar o Teu filho para estar ministrando a Tua palavra, pregando as boas novas. Venha nos diminuir para que Tu cresça em nós, Papai. Que não seja feita a nossa vontade, mas se a Tua sempre, ó Papai. Pai amado, eu lhe peço também pela vida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Joga por terra a enfermidade, entra na pele, na alma, no espírito, penetra na junta, nas veias sanguíneas, cada órgão, joga por terra toda enfermidade, Papai. Vai até o encontro da nossa querida e amada irmã Rosália, Papai. Penetra sobre a vida dela, o corpo dela, Pai, sonda ela. E faça conforme a Tua vontade, não a nossa, Papai. Gratidão, Papai, por estar aqui hoje, em Tua presença, reunido, para estar alimentando do maná espiritual, o qual Tu nos predestinar. Gratidão, Papai, por estar nos poupando desse momento terrível, que está para vir, Papai. Gratidão eterna, Papai, por estar abrindo nossos olhos, nos capacitando, nos usando como instrumento. Ó, Papai, nos usa como instrumento. Resplandece sobre nós. Vai até o encontro de cada um que está operando em Tua obra. E aqueles ainda que não começaram, venha estar instruindo eles para que venham trabalhar em Tua obra conforme a Tua vontade, Pai. E venha tirar toda soberba. Venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Dentro de nós, que nós venhamos ser puros, sinceros. Que nós venhamos ser servos fiéis e verdadeiros, Papai. Ó, Papai, nós não estamos aqui querendo aparecer, mas estamos aqui, ó Pai, querendo mostrar a Tua face, mostrar como Tu é maravilhoso, Papai. Venha falar através da nossa boca, Papai, para que todos venham ver a Tua glória, Papai. Gratidão eterna, Papai. Vai até o encontro dos nossos familiares. Venha quebrantar o coração de cada um deles, ó Pai. Tenha compaixão deles, porque eles não sabem o que falam. Venha guardar a nossa volta para casa, quando nós estiver voltando. Que a Tua mão seja sobre nós. Gratidão eterna, Pai, por tudo que tens feito por nós. Pai, assim seja. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja.
Irmãos, a paz de Yahshua. A paz de Yahshua Mashiach, assim seja. Vamos fazer uma leitura da palavra que está em Colossenses. Hoje é dia 4/12/2021, sábado. Nós estamos aqui na casa do irmão Denner para compartilhar esse momento aqui com os irmãos, né? Estamos aqui reunidos no corpo do Mashiach, na casa do irmão. Colossenses 3. Isso. Dois mil e 56. Acharam? Diz assim o primeiro versículo. Achou, irmão? Achou, irmão Elcio? Sim? Diz assim: se, pois, ressuscitastes com Yahshua, procurai as coisas do alto, onde Yahshua está sentado à direita de Yahweh. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Yahshua em Yahweh. Depois a gente faz uma continuação do texto, né? Depois vou ler também Romanos. Mas o texto que nós lemos, né, é pertinente ao momento. O irmão Denner já é conhecedor das escrituras, né? De um certo modo, já é conhecedor dos nomes. O irmão já aceitou Yahshua, né, como pai, já aceitou Yahweh, né, ele e a sua família. E a gente está aqui simplesmente para compartilhar com o irmão esse momento, fazer a imersão também do irmão, né, de modo correto. E esse texto que nós lemos aqui está falando exatamente a respeito da imersão. Está falando de morte, porque a imersão, ela simboliza morte, não é? A imersão, quando nós somos sepultados na água, nós levantamos, então nós levantamos para uma vida nova, um caminho novo, um caminho diferente. Então ele aqui está falando também, ó, pois se morrestes e a vossa vida está escondida com Yahshua em Yahweh, né? Como nós já sabemos também, o irmão Denner, ele já tem bastante conhecimento a respeito de Yahshua. Yahshua Mashiach, o ungido, né, nosso Salvador, ele se tornou Yahweh Filho. E está agora à destra do Pai, na luz inacessível. Só que ele também, ele outorgou ao seu filho primogênito, a Yahshua, a Mical, né, que também se torna Yahshua, ser aquele que guarda, aquele que cuida da igreja de Filadélfia enquanto ela está aqui nessa terra. Nós não vamos entrar muito, né, muito profundamente nesse tema, não. É porque alguns irmãos, a maioria dos irmãos já tem conhecimento a respeito, né? E nós vamos falar mais do momento, né? Aquilo que o irmão vai fazer, né? Que é o ato de ser imergido. O irmão já crê, a família já crê, né, irmão? Isso não tem dúvida. E
como eu falei para o irmão, o sepultamento ele simboliza a morte. Ele está falando aqui que quando nós morremos para esse mundo, para as coisas dessa vida, e nós ressuscitamos novamente em Yalcha, nós ressuscitamos para uma nova vida. E nós ressuscitamos para quê? Para aprender algo de novo. O texto depois eu vou ler em Romanos, vai falar bem claramente a respeito disso, né? E aqui ele está dizendo aqui, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto e não nas da terra. Por que será que ele está falando nas coisas do alto? Porque os filhos de Yalcha, eles são celestiais. Então, quando ele está falando aqui para você não pensar nas coisas da terra, está relacionado aos filhos de Adão, aqueles que ainda não entenderam esse momento. Irmãos, quando a gente conversa com as pessoas à nossa volta, até aquelas pessoas que têm conhecimento das Escrituras, a gente vê que a visão delas e o coração delas está tão arraigado às coisas dessa vida. Sabe por quê? Porque eles são terrenos ainda. Paulo diz assim, ó, o homem natural não entende essas coisas. Ele não entende porque para ele parece loucura. E ele não crê. Porque quando você fala para alguém que você é um ser celestial, as pessoas ficam sem entender. Mesmo que você tente explicar isso para elas, eles ficam sem entender. Por quê? Porque a mente deles é terrena. Os filhos de Adão, a mente deles é terrena. Os olhos deles, o olhar deles também, que era para ser um olhar espiritual, um olhar terreno. E dessa forma eles ficam sem entender a respeito disso. E a questão também é que para entender requer o nosso esforço. Cada um aqui, para entender essas coisas, tem que pagar um preço. A gente tem que ouvir atentamente. Primeira coisa é crer, ouvir atentamente, absorver aquele ensino. A gente aprendeu muito a respeito dos rudimentos básicos, né, que o irmão trouxe para nós, por várias vezes. A gente aprendeu muito. Então, irmãos, nós hoje que nos identificamos como Filadélfia, nós também nos alimentamos do leite básico. O leite básico, ele, na verdade, foi só uma base para a gente crescer, para a gente desenvolver. Quando a criança nasce, por exemplo, ela é totalmente dependente do leite materno para desenvolver, para criar anticorpos e tudo mais, para desenvolver o corpo e continuar crescendo e se fortalecendo, né? Só que agora, Filadélfia, que são os filhos de Yalcha, que nós entendemos bastante, né? Nós somos gratos a Yahweh e Yalcha por isso, por ele ter aberto a nossa mente para a gente entender. Eles estão agora num patamar diferente. O leite básico, ele não serve mais para nós. Por quê? Porque a gente não necessita mais desses tipos de alimento. Porque agora a gente está se alimentando de um alimento mais sólido. Quando a gente vê a respeito de Samuel, né? A palavra diz assim que ele crescia e se fortalecia e Yahweh era com ele. E quando ele estava com 3 anos de idade, foi feito para ele um efode, né? E ele já ficou ali no templo, servindo a Yahweh no templo, né? E aprendendo de uma certa forma, né, com Eli. Na verdade, ele se envelheceu, né, espiritualmente, a gente vai ver isso nas escrituras, que não é o tema para esse momento, mas a gente vê que Samuel ele foi levantado exatamente para isso, para trazer algo novo. E ele ali também, ele simboliza Filadélfia.
palavra diz que ele crescia e se fortalecia e Iau era com ele. Porque aquele que desenvolvia esse papel na presença de Iau, ele se envelheceu espiritualmente. Ele parou de dar ouvido à voz de Iau e dava mais ouvidos à voz de seus filhos, né? Ele não corrigia os seus filhos, que também é uma representação do mensageiro que se envelheceu nesse tempo, mensageiro de Sás, né? Que a gente já aprendeu a respeito disso, que ele se envelheceu também. Então o pai, ele levanta um outro mensageiro. Da gente vai lá em Samuel 2:35, ele fala a respeito daquele mensageiro que ele ia levantar, que andaria sempre na sua presença, na presença do seu ungido. Então esse é Samuel, que é também a representação de Filadélfia, como nós comentamos aqui. Então, irmãos, o Pai, ele nos chamou nesse momento para algo novo, para viver uma vida nova, para aprender algo novo. E para nós é maravilhoso, maravilhoso, porque cada ministração que a gente tem, irmãos, a gente vê que ela é diferente uma da outra. É um alimento diferente, ele é um alimento mais sólido, que vai consolidando o nosso crescimento, vai mudando a nossa estrutura. E isso para nós é algo maravilhoso. Quando a gente vai mudando a nossa estrutura, a gente vai ficando com uma estrutura mais sólida. O entendimento nosso, ele é aberto. A gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Aquilo que a gente não entendia antes, a gente passa a entender. Ou aquilo que a gente tinha um entendimento bem obscuro, o Pai vai trazendo esclarecimento para nós, conforme Daniel diz que os esclarecidos compreenderão. E é isso que o Pai tem feito nesse tempo, nesse momento. E é isso que é maravilhoso. E a verdade, irmãos, que também quem entende isso, esse momento e as coisas que nós estamos vivendo, são só os filhos de Alcha. Verdade. Aqueles que são selados, que foram chamados para esse momento. A gente vê quantas pessoas que ficaram para trás porque eles menosprezaram esse conhecimento, esse entendimento. Até pessoas que passaram no nosso meio, que estiveram no nosso meio por um tempo, mas eles não alcançaram esse entendimento. Por uma questão também de falta de esforço deles, né? E pela questão também da eleição. Porque os eleitos e predestinados, eles são marcados, eles recebem o selo de Yahweh. E eles são diferentes. O modo deles entenderem, deles absorverem esse ensinamento é diferente. Porque quando o Pai traz uma palavra, algo novo, ele testifica em nós. O nosso entendimento logo se abre para entender aquilo ali, né? Porque a gente já vem sendo preparado, a gente já vem recebendo aquela base e a gente vai crescendo com isso, né? Como eu falei para os irmãos, por isso que Samuel ele crescia, se fortalecia, né? Se robustecia. A palavra diz que Yahweh era com ele. O fato de ele ter perdido essa visão é porque Yahweh não era mais com ele, por causa que ele não era obediente mais a Yahweh. Ele não ouvia mais a voz de Yahweh, né? Então ele crescia e se fortalecia e Yahweh era com ele. E quando no versículo 2, né, quando nós citamos aqui, fala assim, pensai nas coisas que são do alto e não nas da terra. Aí são os filhos de Adão. Quando a gente conversa com alguém que a gente vê que é filho de Adão, a gente identifica isso nitidamente. Eu hoje consigo identificar isso nitidamente, quem é filho de Adão e quem é filho de Alça. Os filhos da serpente, muito menos, a gente identifica com facilidade, né? Verdade. Quando nós conversa com eles, é como se A estivesse gente conversando vê, irmãos, os nossos olhos para eles. se Eles não abrem. entendem. Eles não entendem o que falam. Igual eu estava no ônibus,
Aí o rapaz, ele, tô vendo vocês com a Bíblia, vocês é de alguma igreja, não é? Não são? Aí eu falei assim, eu não vou adentrar muito, porque ele tava um pouquinho meio assim, destortuado, não sei o que ele tinha arrumado. Aí ele falou, vocês viu, tava eu, alguns outros irmãos, aí ele, você viu que dois ladrões subiu no monte para roubar, e nisso ele morreu, foi caçar roubar no monte. Aí eu falei com ele assim, é lógico, foi roubar do patrão, foi roubar do patrão dele, aí ele morreu mesmo. Porque muitos ficam assim, achando que Satanás não tem poder, ele tem, igual Com todo. certeza. Ele é um o quê? Um administrador infiel. Infiel. Eu ouvi, irmão, sobre esse episódio, então a gente vê que Satanás ele mata até os filhos dele. E o que ele faz com isso? Né? Distorcendo aqui um pouco, saindo um pouco do assunto. O que ele faz com isso? Com isso, ele prende mais a alma daqueles que são leigos no conhecimento, que não têm conhecimento a respeito disso, não sabe quem é Zeus, Preso ao a dinheiro. quem eles estão servindo nesse momento, que é o próprio Satanás, e acaba sendo preso cada vez mais, porque eles acham que aquilo ali quem fez foi os Zeus deles, que eles acham que é Iau e não é. Hoje nós conhecemos e a gente sabendo disso, sabe Aconteceu, distinguir. mas você até viu, tem uma mulher lá em Dores, que eu preguei muito pé de Iau, e ela é dura da Assembleia lá, da Assembleia de Deus lá, e ela é firme lá, feminista, tudo assim. Quando, a época, antes de eu ir para a congregação, tudo assim, nós foi da Assembleia, depois eu fui para a congregação cristã, fiquei 20 anos na congregação cristã do Brasil, e ela, quando eu vou lá em Dores, eu prego um pé de Iau, sempre prego isso tudo lá, preguei, mostra da Bíblia, não tem errado, prego. Aí ela mandou um vídeo para ela, até você mandou um vídeo para mim que teve na congregação, ela até da Assembleia, da congregação que está lá na Índia, na congregação da Índia, uns 50 motoqueiros, igual esses motoqueiros, que gosta de motoqueiro, 50 para invadir a congregação lá, para matar os crentes que estavam orando lá dentro da congregação cristã, entrar lá para matar. Aí caiu um raio, matou aqueles motoqueiros, tudo, queimou isso tudo, as motos, Eu arrebentou vi, eu tudo. vi Aí o isso. negócio lá Eu na vi, Índia, não, né? eu ouvi. É na Índia, na congregação cristã. Aí ela mandou, eu era da quando você era da sua igreja, olha o livramento que ele deu lá da congregação cristã, dos crentes lá. Aí você, mas é igual você acabou de falar, que o inimigo ele pode matar até os que pertencem, assim, para poder continuar aprendendo aquelas almas. Com Ali. certeza, Já vem com muita congregação certeza. para IAL para poder enganar. Dá com a mão, É tira igual eu com a falei com a minha outra. esposa, é tão seu, igual eu falo com meus vizinhos que eu prego. Meu vizinho falou assim, não, mas esse negócio já aconteceu, você está vendo? Não, vai acontecer, nós achávamos que aconteceu quando nós estávamos na denominação. E O nós negócio de vemos- Satanás ser lançado na terra, assim, vai, não aconteceu, vai, não, já está aqui na terra, o Lucifer já foi lançado, não vai acontecer. Quando nós vemos que ele não poupa nenhum deles, É. dele está lá em Isaías 14. Isaías 14, só lendo aqui, irmão. Pode aqui. ler, pode ler. Isaías 14, 20 fala assim, é, fala assim, tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois arruinaste a tua terra, fizeste perecer o teu povo, essa raça de malvado. Por causa da maldade dos pais, promovei a matança dos filhos. Não tornem eles a se levantar para submeter a terra e encher de cidade a face do mundo. Mostrando claramente que ele vai ser lançado e ele que vai marcar os dele Os dedos. e também vai matar os dele. Vai matar, que é traidor. Você está fazendo, faz esse tempo para poder aprender as pessoas. Prender as pessoas. As pessoas né, que estão querendo se converter, igual muitos que da congregação hoje está no nosso meio, de algo, muitos que eu sei que eu já imaginei, muitos que hoje estão lá de algo e algo, aceitou, está afim. Tá aí, porque na congregação tem que ter mais facilidade deles virem. Por isso- Porque nós estamos denominando, por isso acontece, porque na congregação, nós por 20 anos nós sabemos, na pessoa não tem dízimo, não tem pastor, não tem dinheiro, negócio disso, não tem pastor, um tipo de pastor, tem uns anciãos, não, os anciãos, já tem dízimo, tem pastor, o pessoal só ora ajoelhado, saúda com ósculo santo, com beijo nos irmãos, saúde. Mas isso, irmão, lá em Isaías, quando nós lemos lá em Isaías, fala que é sem exceção. Não tem exceção. Todos
estão cegos, todos. Todos estão cegos. Todos eu tô estão falando, cegos. mas eu falo que o mito sabe que essa expressão é mais fácil de vir para Iau Iau. Só diz, não ter pastor. Eu já preguei aqui, ó, para ancião da congregação, alguém sabe. Para diácono até concordou, não, mas sabe, porque eles sabem, fulano e tal. Prego direto no diácono. Eu tenho uns irmãos. Não quer largar, mas saber sabe, se não está errado, sabe? Então aí você já vê o que é ganância, cada um com o seu próprio Não ego. vou falar que é Pra dinheiro, não, mas é para poder manter a postura. posição, porque lá não tem esse dinheiro, é posição. Manter posição. Não quer reconhecer que está errado, né? Eu tenho que reconhecer Tá bom, que está não errado. na verdade é eu. Irmão, isso entra na questão dos eleitos e predestinados. Louve a Iau e a Iauxa, agradeça a ele por você ter sido colocado nessa posição de eleito e predestinado. Porque os que não são predestinados, eles não vão ouvir mesmo. Porque eles não são eleitos, eles não são inscritos, o nome dele não está lá. Bruno, ó, estou aqui. O Denner está aqui. Então é um eleito, você é um eleito. É como se fosse uma inscrição, né? Aquela inscrição que você faz, depois você recebe uma senha lá com o seu nome, o seu número, vai chamar o seu nome, entendeu? Não adianta. Se a pessoa não foi eleita e predestinada, ele não vai aceitar mesmo. Teve uns lá que aceitou, muita bagaça, até membro lá. O Érico, né? A Nancy tá sempre com nós, né? Participando do Mundial. Teve uns que eu orei na casa deles lá. Davi, fiz oração no Mundial e alto. Tem muitos que aceitam, porque sabe, né? Bom, ficou até curioso que na Bíblia. Mas conversa é mais fácil ter evangélico trazendo nosso meio. Porque das duas irmãs é mais difícil. Mas assim, para ir aula, se for igual o irmão falou, se vocês deixar bem. Porque o povo já está acordando, já está. Porque eles vão saber a respeito disso, dos nomes, a respeito da verdade. Não nesse tempo agora de Filadélfia, né? Onde o pai está trazendo esse alimento, trazendo isso para os eleitos e predestinados e para aqueles que são filhos, na verdade. Os filhos vão ouvir. Eu gosto sempre de citar uma passagem de Lucas 8,14, quando Yaucha está pregando para aquela multidão ali, falando a respeito da semente, a respeito do semeador. Aí depois os discípulos interrogam ele e ele fala assim, olha, a vós é dado a conhecer os segredos do reino. Os segredos do reino, mas a eles não. Para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Então, o segredo ele é revelado para os filhos do reino. Os filhos do reino. E isso para nós, irmãos, é algo maravilhoso, é um motivo da gente, assim, não se ensoberbecer, né? Nem ficar orgulhoso, mas, assim, ser grato ao Pai, grato a Yaucha, grato a Iau, né? Por tudo que a gente tem aprendido, por esse chamado, né? Pelo fato do Pai ter descortinado para nós esse segredo que não é dado para outros. Ele chamou um grupo bem pequeno à parte para revelar os segredos. Imagina, irmãos, o tamanho da multidão que estava ali ouvindo a Yaucha, ouvindo aquela pregação. E depois ele chama um grupo pequeno à parte, aqueles que questionaram. Olha, fala para nós a respeito disso. Porque eles quiseram saber, eles tiveram a curiosidade de querer saber e o esforço de querer aprender. E os filhos de Yaucha, eles têm esse segredo, que eles são esforçados em querer aprender, em querer reter a verdade, em reter o alimento, em comer desse alimento, sabe? Receber esse alimento e valorizar isso. Tem esse grande segredo, né? Então, irmãos, para nós é um privilégio muito grande, eu falo um privilégio e ao mesmo tempo uma honra muito grande a gente ter recebido tudo isso, né? Como eu comentei com os irmãos, né?
quando no versículo 2 de Colossenses está falando aqui, pensar nas coisas que são do alto, né? A gente viu aqui uma distinção entre os filhos de Adão e os filhos de Alxa. Porque os filhos de Alxa, como agora eles têm uma mente celestial, né? Que a gente já tinha antes, que ela foi recobrada agora, né? Quando o Pai nos chama. Então ele trouxe de volta a nossa mente, o nosso entendimento celestial, para a gente entender essas coisas. No versículo 3 diz assim: pois morrestes e a vossa vida está escondida em Ialcha. Escondida com Ialcha em Ial. Abre o Salmo 91 aí. Nós vamos ver esse esconderijo. Salmo 91, acho que é o versículo 3, se não me engano. Não lembro. É no esconderijo. Isso. É no quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Onipotente, dizendo: Ial, meu abrigo, minha fortaleza, meu Ial, em que confio. Na minha versão fala que ele é o nosso esconderijo, nosso abrigo. Essa Almeida. Habita na proteção do Altíssimo. Então, Pernoita a sombra de Ial. está dizendo que nós estamos escondidos nele, nós estamos abrigados nele, em Ialcha. Em Ial, né? Nós estamos escondidos, a nossa vida está escondida com Ialcha, né? Que nós já sabemos quem é, em Ial. Né? Aqui está falando de Ialcha, que recebeu o nome, né? E de Ial, aqui que certamente, né, é Ial filho. Então nós estamos escondidos porque nós estamos com ele. No versículo 1 fala assim que ele está à direita de Ial, né? O versículo 4 diz assim: quando Ialcha, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Mais uma vez aqui ele está falando de Ialcha, que é aquele em que nós estamos escondidos, irmãos. É isso, irmão Bruno? Aqui no versículo 4 ele está falando de Alcha, que é aquele que nos guarda, que é o pai de família, que está cuidando dos seus filhos. Quando a gente vê também os cabeças, né, das famílias, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando houve a mortandade ali dos egípcios, dos primogênitos, aqueles que estavam escondidos, eles tinham ali os cabeças, seus pais, que não deixou, né, com que eles saíssem para fora naquele momento que o anjo da morte passava, que ia ferir o Egito. Então ele era aquele que guardava a sua família. E aqui também nós vemos esse mesmo papel, né, desse que está guardando a igreja nesse período aqui na terra, até que ela seja assunta aos céus. A gente vê lá em Lucas também a respeito do pai de família que guarda os seus, né, dentro da sua casa. Então é muito interessante, é muito maravilhoso isso. Diz assim, 4 de novo. Quando Yalcha, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. E diz assim, no 5, mortificai, pois, os vossos membros terrenos. Aí ele fala das coisas da carne, que pendem para a morte, né? Diz assim, mortificai, ou as coisas da carne que prende o homem nessa vida, né? Diz assim, mortificai os vossos membros terrenos. Fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, ou a concupiscência da carne, que é a idolatria, né? Também, quando a gente vê
a respeito de Miriam, né? E alguns que se revoltaram contra Moisés, o que pesou contra eles foi exatamente a idolatria. Mas o Pai ele tem nos purificado cada dia, né, irmãos? Dessas coisas, tem nos ensinado de que modo que a gente se mantém puro diante dele. E a gente conhece, né, a nossa natureza também. E a gente procura cada dia fazer aquilo que agrada ao Pai, que agrada a Yahweh. Diz assim no 6: essas coisas provocam a ira de Yahweh sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles, quando vivieis entre eles. Então ele está dizendo que nós fomos tirados, nós não vivemos mais entre aqueles que praticam as coisas da carne, que tem um olhar carnal, porque a nossa mente celestial ela foi recobrada. Mas agora abandonai tudo isso: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente, né? São os palavreados que não convêm, né, irmãos? E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então nós sabemos aqui que o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, é Yahshua. E nós também nos tornaremos a sua imagem. A imagem dele, ela está sendo forjada em nós à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. A gente vê quando uma criança nasce, né? Já que nós estamos falando de nascimento, né? O sepultamento e o novo nascimento, a criança ela vai mudando dia após dia e ela vai se tornando mais, ela vai tomando mais a aparência do seu pai, que é mais comum, né? Aí quando ela chega a uma certa idade, alguém fala assim, nossa, mas é a cara do pai, é a cara do seu pai. Por quê? Porque é aquele de quem ele veio. Então ele vai se tornando cada vez a imagem do seu pai. Então é isso também que a palavra está ensinando para nós. Vou ler lá agora em Romanos 8, só para a gente finalizar aqui. Eu falei que ia ler em Romanos 8. Para a gente fazer um complemento aqui dentro do assunto. Não vai prolongar muito, irmãos. Diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahshua Machia. Tem uma outra versão que diz, portanto, agora, não sei se era a versão King James, agora. Então ele está dizendo agora, a partir desse momento, quando nós nos definimos para Yahshua, quando nós entendemos, quando nós somos imergidos, quando nós tomamos essa decisão importante. Diz assim, portanto, né? Paulo dizendo aos romanos, aqueles que estavam ouvindo ele ali, portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahshua Machia. A lei do Espírito de vida de Yahshua, né, que nós vimos lá em Colossenses, que a nossa vida está escondida nele. A lei do Espírito de vida em Yahshua te libertou da lei do pecado e da morte. A gente viu lá, né, aquilo quando a pessoa ela pende para o pecado, a gente vê as obras da carne manifestas na vida dessa pessoa. Então ele está falando exatamente a respeito disso de novo.
Então, a lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach te libertou da lei do pecado e da morte. Né? A gente aprendeu muito a respeito das leis, que as leis também elas trouxeram a consciência do pecado, das coisas erradas, né? Mas não foi a lei que nos libertou, não foi a lei que nos convenceu, mas Yahshua, né? O Espírito da vida, né? De Yahshua, está dizendo aqui, nos libertou da lei do pecado e da morte, porque a morte pesava sobre nós por causa dessas coisas. Por isso que Paulo está dizendo agora, portanto, né, na versão que o irmão citou ali, que é também, eu creio que é a versão Almeida, portanto, agora. Então é a partir do momento, é King James, né, o irmão falou. Então, portanto, agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahshua Mashiach. Ele diz, a lei, o Espírito de vida em Yahshua, né, nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque nós sabemos, irmãos, que quando Filadélfia ela recebeu essa ministração, quando ela se identificou com essa palavra, né, de vida agora, que não é mais uma palavra de morte, não são mais águas de morte, a gente vê que ela foi liberta. E Filadélfia é aquela que vai viver. Ela vai ser tirada desse mundo viva, sem passar pela morte. Né? Então ele está dizendo aqui a lei do Espírito de vida em Yahshua, né, te libertou da lei do pecado e da morte. Então quando nós passamos a entender isso, né, nós recebemos isso do Pai, né, do nosso papai Yahshua, a gente passa a entender, né, a gente passa a absorver esse ensinamento e através disso nós somos libertos também, nós somos livres da morte, porque nós estamos escondidos, né, como eu falei, como eu citei lá em Êxodo, por que o povo que estava escondido ali, junto com o pai de família que guardou eles ali dentro da sua casa, falou, vocês não vão sair para fora, porque o anjo da morte está lá fora. Então, ela também, Filadélfia, ela vai ser livre por causa daquele que é a vida, está com ela nesse momento, livrando ela da morte, aconselhando ela, né? E quando ela obedece, ela é livre da morte também, né? Que vai vir sobre toda a terra, sobre todo esse mundo. Como eu falo, como um castigo, por causa daqueles que não ouviram, né? Eu vinha comentando, eu comentei com o irmão Bruno também a respeito de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, e fala, ó, por que vocês recusaram ouvir a minha voz, por que vocês recusaram ouvir os meus conselhos, vai sobrevir sobre vocês isso e isso, né? E depois vocês vão me chamar, mas eu não vou mais ouvir, né? Na hora do aperto, na hora da angústia, vocês vão se lembrar. E é exatamente isso que vai acontecer com aqueles que não quiseram ouvir, né? Não quiseram se refugiar dentro da casa, não quiseram dar ouvidos ao mensageiro de Yahweh nesse momento, aqui na terra, porque é um momento único, irmãos, é um momento único. Para esse tempo é um momento único, não vai haver outro. Exatamente, e Yahweh está observando, porque ele criou tanto o olho quanto o ouvido, ele está observando cada um, a obra de cada um. Nada fica oculto perante os olhos de Yahweh. Nós temos que tentar andar conforme, igual o irmão trouxe, conforme a mensagem está sendo anunciada. Porque é uma mensagem de vida. Ela traz vida. Está saindo da fonte, e ficar naquela de receber, mas, como se diz, se bloquear,
ouve, mas não pratica, isso é desagradar Yahweh. Nós temos que ouvir, observar, começar a viver, e quanto mais penetrar, como se diz, Quanto mais ela for aprofundar absorvida, e né? deixar absorver dentro da nossa carne, porque a mensagem está vindo, uma mensagem de conserto a cada. Porque é necessário, nós se contaminou muitos anos porque nós não tinha o entendimento, e para servir no templo tem que se esvaziar por completo. Com certeza. Por completo. Tem que ser O verdadeiro. odre velho, o vinho velho tem que ser lançado Essa fora, parte, né? irmão, essa é uma dúvida, assim, essa parte, por exemplo, igual, 144 mil, né, como a Marta já explicou, os 96 mil que são de Esmirna, né, que são os vencedores de Esmirna, os 96 mil, os 7 mil que já estão lá no tempo guardando, né, os 7 mil, então, os 41 mil que representa Filadélfia e Sardes versus limpas, os 41 mil. Igual, o pai tem que trazer o irmão Arthur aqui, né, nosso arco musical, nós sabemos, trabalha nessa palavra, mas ele tem esses 41 mil que estão aqui representando Filadélfia e Sardes, dessas línguas, tem que completar um 41 mil ou não? Quer dizer, essa é só uma simbologia dos 41 mil, ou tem que representar a quantidade de 41 mil restantes? É igual, irmão. Igual nós aqui, outros que vão alcançar ainda. É igual nós estamos crescendo, igual o irmão trouxe, nós estamos crescendo em graça e em conhecimento perante Yahweh, perante os homens. Não tem jeito de nós pegar 3 anos e meio e jogar tudo no mesmo dia. Nós vamos aprendendo conforme o papai vai trazendo para nós, e nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. E nós vemos Davi. Davi, quando ele foi fazer a contagem, ele foi o que? Ele foi censurado. Ele desagradou Yahweh. Nosso papel aqui, irmão, é pregar o evangelho eterno, sem fermento. Essa parte, Yahweh vai nos revelar na hora certa, igual lá em cima. Quando houve a rebelião anti-Machia, pisoteou o templo, Mical, ele não quis lutar porque ele sabia que o espaço dele era correto perante Yahweh. Ele sabia dos caminhos dele, entende? Ele falou assim, você quer pisotear? Então pisoteia. Agora vai ser você e Yahweh, entende? Tudo, irmão, está sob o controle do papai. Nada sai do controle dele. Entende? Nós vamos voltar porque a palavra está falando que nós vamos voltar para casa. Queira Satanás ou não, queira o inimigo ou não. Mas a questão é alimentar do maná que o papai está dando a cada dia. A cada dia ele vai dando maná. Não tem jeito de nós botar os burros na frente a carroça na frente dos burros. Eu falo para você a simbologia dos 41 mil. Eu entendi. Vamos supor, nós somos 8 bilhões, a Terra tem mais de 8 bilhões de habitantes. Então os 41 mil vai ser fácil de preencher o pinto, né? Aqui vai ter irmão de pobre, muita gente. Isso, né? Deixa eu só fazer uma observação. observação na maneira dele que falei. Ele falou que 41 mil está incluído Sardes vestidas. Filadélfia, Não, é só Esmirna 96. 96. 7 mil dos 48 mil que são filhos de Alfa. Sardes veste limpa, não tem a ver com esses 41 mil, não. Nós não sabemos o número. Exatamente. É igual eu falei. As damas de companhia. As damas de companhia. Elas as damas de companhia. Nós 41 mil os Filadélfias. É só Exato. os restantes de Filadélfia que estão aqui na Terra. Ah, sim. Para completar com 7 mil lá em E cima. tem o Sardes vestes limpas, que é descendente de Adão. Descendência de Adão. Entendi. Entende? Descendência de Adão. Mas eles vão subir também. Vão subir. Desde que esteja com Filadélfia. Ouvindo, alimentando do alimento de Filadélfia. Isso, alimentando do maná, né? Exato. Ô, irmãos, nós vamos finalizar, né? Vamos proceder com a emersão do irmão Denner, né? A gente não precisa prolongar mais. O irmão já é conhecedor das escrituras, o irmão está acompanhando os estudos, né? Os áudios, né? Então eu creio que o irmão não tem mais nenhuma dúvida quanto a isso, né? O irmão já está bem maduro em relação a esse assunto, né? E nós queremos também agradecer o irmão, né, a sua família, por nos receber aqui
E certamente, né, o Pai tem um propósito de usar a vida do irmão aqui nesse lugar, nessa cidade, né, para trazer outras pessoas também, para juntar aquelas pedrinhas que estão espalhadas, usar a vida do irmão, usar a família do irmão para isso, né? Então é isso que nós queremos dizer para o irmão, né? E nós queremos finalizar também agradecendo o irmão e a família. Assim seja. Assim seja. E orar também, né, pelo irmão Leandro, porque o irmão Leandro foi emergido, que é a nossa emergida do irmão Leandro. Mas a gente vê, né, que ele se encontra fraco, até pelos status, até que ele fica, assim, a gente vê que ele está envolvido com a bebida, né? Ele não quis se prender, quer dizer, não é o fato só cumprir o desejo do coração dele, sem medir em nome de jovem, mas ele tinha que se esforçar para largar a bebida, né? Até não sei como minha esposa falando, que postou nos status, que estava bebendo indo, comemorando o negócio de família, assim. Eu até desanimei pensando nisso. Ele até queria participar do Partido do Pão, mas como que vai participar dele? Porque o Partido do Pão não é assim. Você fica fumando e voltando às partes. Não é assim. Aí você toma sua própria condenação. Não pode. Entendeu? As coisas não mudam. Não pode. Você tem que se libertar dessas coisas. Né? Ficar dando mau testemunho em camisa, bebendo, fumando. Você tem que se compor como um filho de alma, se compor. Não é andando aí de qualquer jeito, camisa, bebendo e tal. Não, não é assim não. Finalizar para dar um pausa. Vamos dar gratidão aí, ó. Vamos dar gratidão, né, irmão? Vamos. Para finalizar. Papai venha dar ele, venha ter compaixão Dar dele, entendimento aí, ainda né? dá tempo. Libertar ele. Que ele venha posicionar como servo. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha.